Vamos ler nesta tarde e noite de sábado, glória a Deus, o primeiro capítulo do livro do profeta Oséias. Livro do profeta Oséias. Leiamos juntos este primeiro capítulo, começando hoje, né? Cada sábado nós teremos aí pela frente, contando com hoje, 14 sábados que ficaremos aqui meditando em algumas coisas importantes do livro do profeta Oséias. Amém? Então leiamos juntos Oséias, capítulo de número 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Amados, o tema que nós vamos meditar hoje dentro desse primeiro capítulo do livro do profeta Oséias é um tema bastante forte, porque o livro do profeta Oséias não é um livrinho fraco, não é uma mensagenzinha leve. A mensagem do profeta Oséias é uma mensagem forte, é uma mensagem pesada, é uma mensagem dada por Deus numa época em que Deus estava grandemente irado, não apenas com todos os povos da terra, mas em especial com aquele que era chamado povo de Deus, o próprio povo de Israel. A ira de Deus estava bem grande e ele, na sua ira, que sempre é justa, a ira de Deus sempre é justa, ele levantou o profeta Oséias para
falando numa linguagem popular, dar essa bronca aqui em Israel. Os 14 capítulos do livro de Oséias é uma bronca feia no povo de Deus, que não levou Deus em conta, que não levou a palavra de Deus em conta, se misturou com o mundo inteiro, e essa mistura com o mundo é chamada por esse título que vocês vão repetir depois de mim aí: prostituição espiritual. Essa era a realidade naquela época e não é diferente em todas as épocas e não é diferente hoje. Essa é a realidade de hoje. Quando Deus olha para a terra, Ele vê uma terra, uma humanidade prostituta, em prostituição espiritual. Vamos entender o que isso significa a partir do primeiro capítulo aqui de Oséias, que nós lemos. O título que nós poderíamos dar aos 14 capítulos, ao livro todo do profeta Oséias é, repita depois de mim, transgressão de Israel. O que a palavra transgressão significa? Significa que Deus tinha tirado esse povo do Egito, e antes de levá-los para possuírem a terra que Deus prometeu, a terra prometida, a terra de Canaã, Deus acampou com eles cerca de 3 anos ao redor do Monte Sinai e deu a eles uma coisa que se chama em hebraico Torá, deu a sua lei. Como se Deus estivesse dizendo para eles assim: olha, eu estou libertando vocês do Egito e estou dando de presente para vocês uma terra nova, mas não é para vocês viverem lá naquela terra do jeito que vocês querem, não. Vocês são o meu povo e o meu povo tem que viver do jeito que eu mando e não do jeito que eles querem. Mas toda a nação de Israel transgrediu, tá? Transgrediu. A transgressão de Israel foi desobedecer a lei de Deus, desobedecer os seus mandamentos, desobedecer a sua palavra, e com isso então eles quebraram a aliança que Deus havia estabelecido com eles. Por isso o título deste livro do profeta Oséias é esse: transgressão de Israel. Mensagem para nós: Deus não quer que sejamos transgressores. Deus quer que nós sejamos o extremo oposto de transgressores. Deus quer que nós sejamos obedientes. Israel não é nosso exemplo. Israel é exemplo de transgressão. Jesus é o nosso exemplo. Exemplo de filho obediente ao Pai. Aleluia. Estes 14 capítulos aqui do livro do profeta Oséias, eles estão divididos assim, numa introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Os capítulos de 1 a 3 são a introdução e o título é, diga, prostituição de Israel. Nós vamos entender, que Deus tinha com a nação de Israel uma aliança que se chama aliança esponsal. O que é uma aliança esponsal? É uma aliança matrimonial, é uma aliança de casamento, tá? De casamento. É como se Deus fosse o esposo lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, antes de Cristo, e a nação de Israel fosse a sua esposa. Mas essa esposa adulterou, traiu a Deus, buscando outros deuses, invocando outros deuses, oferecendo sacrifícios a outros deuses,
cultuando a falsos deuses, e isso é uma das coisas chamadas de prostituição espiritual. E essa foi a prostituição de Israel, que nós vamos ver aí no começo, na introdução desse livro. Quando passar esses 3 capítulos, aí nós vamos entrar no desenvolvimento. O desenvolvimento do livro do profeta Oséias vai do capítulo 4 até o capítulo 13, onde Deus manifestará, através do que ele vai falar, do que ele vai dizer aí através do profeta Oséias, Deus vai manifestar a sua ira. Então o título do desenvolvimento é, diga, ira de Deus. A ira de Deus é algo real, viu, irmãos? A humanidade hoje, quando fala de Deus, só quer falar do amor de Deus. O amor de Deus é uma realidade? É. Mas a ira de Deus também é uma realidade. A ira de Deus é real, tá? Por isso está escrito no Salmo 7, versículo 11, que Deus fica irado todos os dias. Deus sente indignação todos os dias ao ver o modo como as pessoas estão vivendo na terra, afastados de Deus, desviados de Deus, provando esse desvio com a sua conduta. É importante dizer isso, porque tem muita gente que pensa que por ser um religioso não está desviado de Deus. Os religiosos estão tão desviados de Deus quanto os não religiosos. E a conclusão deste livro será no último capítulo, o capítulo 14, que será uma, diga, exortação à conversão. Deus exorta o seu próprio povo a se converter de verdade para Deus. Tem muita conversão falsa. Deus quer conversão verdadeira. Glória a Deus. Então assim, nessa introdução, nesse desenvolvimento e nessa conclusão, nós podemos observar, uma visão geral deste livro do profeta Oséias. Amém? Vamos então começar com a introdução. Oséias, os 3 primeiros capítulos, e o título é Prostituição de Israel. Essa introdução, esses 3 primeiros capítulos, estão divididos assim, Os capítulos 2 e 3 registram, capítulos 1 e 2 registram desde o capítulo 1 uma ordem difícil que Deus deu ao profeta Oséias. Deus deu ao profeta Oséias a ordem para ele se casar com uma prostituta. E aí está o nome dessa prostituta, diga Gomer. É o título dos 2 primeiros capítulos, tá? E no capítulo 3, quando chegarmos daqui a 15 dias, no capítulo 3, Deus mandou ele ainda tomar, diga, outra mulher, outra prostituta, se casar com uma segunda prostituta. Por que Deus fez isso? Para, através desse profeta, mostrar que a nação de Israel está vivendo uma prostituição espiritual. Oséias representa Deus, e Gomer representa, e como a outra mulher também, representa a nação de Israel, que é uma nação espiritualmente prostituta. Os 2 primeiros capítulos, cujo título é o nome da primeira prostituta com quem Oséias se casou, Gomer, está dividido assim, Bom, ele começa com uma introdução geral no versículo 1, trazendo, diga, profeta e data. Apresentando o profeta Oséias e registrando a data na qual ele recebeu de Deus
essa profecia que ele colocou aqui por escrito em 14 capítulos. E aí então, do capítulo 1, versículo 2 até a totalidade do capítulo 2, que termina no versículo 23, o tema principal é, diga, nação prostituída. A situação espiritual decadente do próprio povo de Deus, a nação de Israel, diante aos olhos de Deus, uma nação prostituída. Como o versículo 1 está aqui separado, então eu coloquei ele aqui para nós lermos mais uma vez. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, filho de Joás, rei de Israel. Só até aí, então leiam vocês. Muito bem. Então aqui está apresentando quem é o Oséias, quem é o profeta. Então, palavra do Senhor que foi dirigida pelo próprio Senhor para o profeta Oséias. O nome do pai do Oséias era Beeri. Beeri era o nome do pai do Oséias, tá? Esse nome Oséias é um nome muito interessante no contexto hebraico do Antigo Testamento, tá? Olha, todos esses nomes que eu vou citar para vocês aqui, ó, Oséias, Isaías, Josué, tá? Esses nomes aqui, todos esses nomes têm as mesmas letras que formam o nome de Yeshua, que é o nome de Jesus, tá? Nome muito comum em Israel. Então, Oséias também tem esse significado de salvação, tá? Salvação. Oséias significa mensageiro da salvação. A data em que esse livro foi escrito foi, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, filho de Joás, rei de Israel, ok? Então, nos dias desses reis aí, o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás e o rei Ezequias. Durante todo o período desses 4 reis, tá? Deus falou à nação de Israel através do profeta Oséias. E Oséias teve um companheiro que Deus também falava nesses mesmos dias. Nessa mesma época foi que Deus também levantou o profeta Isaías. E o profeta Isaías, tá? Que é o maior livro profético aí do Antigo Testamento, tirando o livro dos Salmos, que tem 150 salmos. Isaías tem 66 capítulos. Isaías conviveu com Oséias. E os dois, Isaías e Oséias, foram levantados para profetizar contra os pecados do próprio povo de Deus, contra a nação de Israel. E através desses profetas, Deus falou que ele iria destruir as 10 tribos do norte de Israel. 10 tribos iriam desaparecer, e isso aconteceu no cativeiro assírico. E 3 tribos no sul, a principal, a tribo de Judá, junto com a tribo de Judá, onde estava acontecendo a linhagem messiânica. Jesus estava sendo gerado na tribo de Judá, por isso ele é o leão da tribo de Judá. Junto com a tribo de Judá, a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim, irmão de José. Essas 3 tribos estavam no sul, e essas 3 tribos foram levadas para o cativeiro babilônico, onde ficaram lá por 70 anos. As 10 tribos do norte
foram completamente mescladas com casamentos estrangeiros e diluídas e desapareceram. Somente 70 anos depois do cativeiro babilônico, Deus libertou de novo as 3 tribos, a tribo de Judá, de Levi e de Benjamim, para voltarem e reconstruírem a nação de Israel. E Oséias e Isaías profetizaram, trouxeram para a nação de Israel a mensagem de que isso ia acontecer com eles 1 século antes que acontecesse, 100 anos antes que acontecesse, tá? E por isso muitos deles nem acreditaram nada, que é 100 anos, que não vou nem estar vivo, não vai, entendeu? E não levaram em consideração, o povo de Israel não levou em consideração as profecias de Oséias e de Isaías, já que eles profetizavam coisas que iam terríveis, mas que iam acontecer 100 anos depois deles, e portanto 100 anos depois dessa geração a qual eles profetizaram, onde a maioria das pessoas estariam já mortas, e os seus descendentes é que viveriam aquela realidade. E como o povo é corrupto, ao invés de se voltar para Deus, eles pensaram, bom, já que não vai ser no nosso tempo que isso vai acontecer, deixa para lá. Deixa Oséias falar, deixa Isaías falar, vamos viver do nosso jeito. Isso é corrupção. Deixa o pastor pregar, deixa pregar o evangelho, eu vou continuar vivendo do meu jeito, ninguém se mete com a minha vida. Isso dizem os corruptos, que não dão ouvidos a Deus e a sua palavra, mas o destino deles vai ser grave. Bom, do capítulo 1, versículo 2, até o capítulo 2, versículo 23, né, nação, cujo título é Nação Prostituída, nós temos essa divisão que eu vou passar para vocês agora. Ó. Do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 1, né, nós estamos vendo aí Oséias tendo com a prostituta Gomer, diga, 3 filhos, tá? Teve 3 filhos, 2 filhos homem, né, e uma filha mulher. O primeiro filho chamou Jezreel. Esse primeiro filho chamou Jezreel, porque Jezreel é um vale em Israel, onde nunca ninguém morou, não tem habitação, é um vale deserto, e que no Antigo Testamento ele foi usado para confrontos entre exércitos, para guerras, era um vale de guerra. Esse Jezreel era o mesmo vale chamado como Vale do Megido, que alguns chamam Megido, mas a pronúncia correta é Megido, da onde vai surgir a palavra Armagedon. Armagedon, ou que brasileiramente se diz Armagedon, tá? A última guerra. É o nome do primeiro filho que ele teve com Gomer. Depois teve uma filha que chamou Desfavorecida. Essa filha representava aquelas 10 tribos do norte de Israel, que seria consumida, se misturaria em casamento com os assíricos, no cativeiro assírico, e desapareceriam. E o terceiro filho aí, no versículo 9, não meu povo, em hebraico é Lo-ami, Lo-ami, Lo é não, ami, povo meu, não meu povo. Essas pessoas aí não são meu povo. Essa aqui era uma palavra sarcástica da parte de Deus. Deus olhando para o seu povo, povo de Israel, povo que ele constituiu através de Abraão, Isaque e Jacó, povo que ele libertou do Egito, povo que ele conduziu 40 anos pelo deserto, povo que ele levou sob a liderança de Josué a conquistar a terra prometida. Depois de Deus fazer tudo para esse povo, Deus olha para eles assim e fala assim, ó, olha, eu não reconheço vocês como meu povo, não. Vocês não são meu povo, não.
Muita gente que se diz aí povo de Deus, Deus olha assim, povo meu? Povo meu não vive desse jeito aí, não. Povo meu não pensa desse jeito, povo meu não age desse jeito, povo meu não fala desse jeito, povo meu não tem esses costumes horríveis, essas manias horríveis. Isso aí não é meu povo, não. Lo-ami, não meu povo. Era o nome do terceiro filho de Oséias com a prostituta Gomer. Por isso o capítulo 1 fala desses 3 filhos. O capítulo 2, quase inteiro aí, do versículo 2 ao 23, o título é, diga, repreendei vossa mãe. Deus manda o profeta Oséias chamar os seus 3 filhos e mandar esses 3 filhos repreenderem a mãe deles. Ou seja, ordenando os filhos de Israel a repreender a nação, porque é uma nação corrupta, uma nação prostituta, uma nação pecadora. Então essa é a introdução aí que vocês estão vendo do livro do profeta Oséias, tá bom? E para hoje o Senhor mandou que eu refletisse com vocês no versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Repitam vocês. Glória a Deus. Parece estranho aos nossos olhos e aos nossos ouvidos Deus dar uma ordem dessas para um dos seus profetas. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento, os profetas que profetizaram antes de Cristo, tá? Como Oséias, como Isaías, Jeremias, Daniel, Zacarias, Malaquias, o primeiro deles que foi Moisés, todos esses profetas, eles tiveram um ministério da parte de Deus muito misterioso aos nossos olhos, nós que hoje vivemos no tempo depois de Cristo, no tempo da nova aliança. Nesse tempo que nós vivemos, não existe profeta como esses. Esse tipo de profeta, como os profetas do Antigo Testamento, foram profetas especiais e específicos para profetizarem antes da primeira vinda de Jesus, para profetizarem ao povo da antiga aliança, ao povo de Israel. E esses profetas tinham, esse ministério desses profetas tinha uma característica muito forte, que tudo o que eles falaram e tudo o que eles colocaram por escrito aqui, nos 39 livros do Antigo Testamento, é pura palavra de Deus. Não tem nenhuma mistura de ideia deles, de pensamento deles, de sentimento deles. Diferente do que acontece no Novo Testamento, depois do dia de Pentecostes, com os dons do Espírito Santo, e um deles é o dom de profecia. No Novo Testamento diz que quando uma pessoa é usada com dom de profecia, é preciso que todo mundo escute essa profecia e julgue, usando outro dom,
o dom do discernimento dos espíritos para filtrar, tá, toda essa profecia que foi dita por essa pessoa, pelo dom de profecia, porque em parte o que ela falou era de Deus e em parte o que ela falou não era de Deus. Então as profecias do dom de profecia têm que ser julgadas à luz da palavra de Deus. A profecia dos profetas antigos, antes de Cristo, não precisava desse julgamento, porque eles não falavam em parte de Deus e em parte deles, não. Tudo o que eles falavam era palavra de Deus, era profecia perfeita, era a palavra de Deus. Só que esse ministério que Deus deu àqueles profetas foi um ministério que exigia deles coisas terríveis, tá? Porque eles não profetizavam apenas em áudio, para as pessoas ouvirem, apenas em termos de palavras. Eles profetizavam também em visual, eles tinham que mostrar visivelmente para as pessoas alguma coisa, de acordo com a ordem de Deus. Por exemplo, nudismo, andar nu por aí, andar pelado por aí, andar sem roupa, nudismo é pecado. E é um pecado que os demônios, a legião de demônios do Gadareno, não deixava ninguém colocar roupas nele, ele vivia pelado. Esse mundo cheio de nudismo por aí afora, é um mundo possuído por Satanás. E tem coisa até que ficou famoso aí, né, nas redes sociais, o nude. E gente mandando mensagem uns para os outros aí, manda um nude. Obra de Satanás isso. Tá? Apesar disso ser pecado e de ser uma coisa tão terrível, sabe o que Deus mandou o profeta Isaías fazer? Andar nu por 3 anos. Por 3 dias não, por 3 anos. Deus mandou, no ministério do profeta Isaías, uma das coisas que Deus mandou Isaías fazer: tira tuas roupas e anda aí no meio do povo, anda no meio, para todo mundo ver a tua nudez, anda pelado, anda nu aí por 3 anos. Porque a mensagem que Deus dava através desses profetas não era apenas áudio, tinha que ser também visual. Se alguém perguntasse, por que o profeta Isaías está nu desse jeito? Um homem santo de Deus, e está nu aí no meio do povo, o que é isso? Isso é um escândalo. Não, ele está nu, porque através dessa nudez, Deus está dando a seguinte mensagem: vocês estão espiritualmente nus, vocês estão espiritualmente despidos, vocês perderam as suas vestes espirituais. Era isso que Deus estava falando através da nudez do profeta Isaías. Isaías não ficou nu porque ele queria ficar nu, ele ficou nu porque Deus mandou ele profetizar por 3 anos desse jeito. Prostituição é pecado. Prostituição está lá nas obras da carne, que a gente lê em Gálatas capítulo de número 5, e o final de todas aquelas obras tem a seguinte assinatura: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quem pratica prostituição não vai morar no céu. Deus é contra a prostituição, a palavra de Deus é contra a prostituição, e apesar disso, Deus mandou o seu profeta Oséias, um homem santo, um homem de Deus, um homem que recebeu de Deus o Espírito Santo para ser
um dos profetas do Antigo Testamento, o próprio Deus o ordenou: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição. Por que Deus mandou Oséias fazer isso? Para dar uma mensagem para o povo de Israel, não apenas em forma de áudio, de palavras, mas em forma de visual, para que eles enxergassem. Isso, e olha só, com essa primeira prostituta aí, Gomer, ele teve 3 filhos. Qual o tempo para ter filho? Só de geração são 9 meses. Então você pode colocar aí no mínimo aí, né? 3 anos se passaram com ele casado com uma prostituta e tendo filhos com essa prostituta. E é bom saber do seguinte, tá? De acordo com a cultura, das culturas antigas, essa prostituta continuava prostituindo mesmo estando casada. Ou seja, Gomer, quando se casou com essa, ou seja, Oséias, quando se casou com essa mulher chamada Gomer, ela foi morar com ele, teve filhos com ele, mas sem deixar a sua, entre aspas, profissão de prostituição. Imagina o que Oséias passou vivendo isso, mas está fazendo isso em obediência a Deus, para que a nação enxergasse que essa sujeira, que essa porcaria medonha, essa prostituição, era o que eles estavam espiritualmente cometendo. Uma frase desse versículo 2 ali no finalzinho, diga: a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Ok. Agora vamos tomar aqui a palavra terra. A terra se prostituiu, desviando-se do Senhor, não apenas dentro da visão histórica do livro, referindo-se à terra de Israel, à nação de Israel, mas globalizando este versículo para todo o planeta, para toda a terra, para toda a humanidade. Diga essa frase depois de mim: toda a humanidade se prostituiu, desviando-se do Senhor. Toda a humanidade. Quando isso aconteceu? Isso aconteceu na origem da humanidade. Na origem da humanidade. A primeira ideia, o primeiro pensamento de Deus, quando Ele decidiu criar o homem à sua imagem e semelhança, não foi para o homem pecar. Deus quis criar o homem para que o homem fosse santo. E para que a humanidade que esse homem ia gerar, a humanidade que nasceria desse homem, seria uma humanidade santa. Mas em Gênesis capítulo 3, nós temos a realidade de como esse primeiro homem, Adão, com a sua mulher, Eva, desobedeceram a Deus, caíram na tentação de Satanás, pecaram, e o pecado deles não foi um pecado pessoal. O pecado deles foi um pecado simbólico que envolvia toda a humanidade que viria depois deles. Por isso está escrito na Bíblia: em Adão todos pecaram. Por causa do pecado de Adão e Eva, todos vêm ao mundo em pecado, como Davi descreveu no Salmo 51, versículo 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Por isso que a esse pecado foi dado o nome de, repita depois de mim,
Pecado original. Porque esse pecado infectou a humanidade na origem. Então, por que a terra se prostituiu desviando-se do Senhor? Porque o primeiro pensamento de Deus com a humanidade na terra é uma humanidade santa, uma humanidade propriedade de Deus, um povo que seria propriedade de Deus, um povo obediente a Deus, obediente à sua palavra. Só que na origem desse povo, esse povo foi contaminado e se prostituiu espiritualmente, se desviando do Senhor. A humanidade é feita de prostitutas e prostitutos. Prostitutas não são apenas aquelas que hoje se fala, arrumaram um nome aí, garotas de programa, ou garotos de programa, que ficavam aí antigamente, sei lá onde aí, zonas de prostituição, ou ficavam na rua esperando que um cliente passasse e entrasse para dentro do carro dele, para ter um tipo de relação sexual promíscua e daí ganhar um dinheiro. Esse tipo de prostituição. Não são só essas pessoas que biblicamente são prostitutos. Prostitutas e prostitutos. Todos os homens são prostitutos, todas as mulheres são prostitutas. Porque já vêm ao mundo desviados do Senhor, desviados de Deus, desviados da sua palavra e com toda a propensão e inclinação para serem amantes do mundo e das coisas do mundo e vendem a alma para serem felizes no mundo, vendem a alma para desfrutar dos prazeres e dos deleites da carne e do mundo. Toda a humanidade, toda a terra se prostituiu. E é por isso que Deus destruiu uma vez essa humanidade pela água do dilúvio e vai destruir de novo pelo fogo. Como fez com as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Por que prostituição? Porque prostituição aqui não tem apenas a ver com sexo, com relacionamento sexual. Tem a ver com deixar de ser a esposa de Deus para ser amante do mundo. Trair Deus com o mundo. Se misturar com o mundo. De uma forma geral, isso aconteceu com toda a humanidade. Depois, de uma forma particularizada, na antiga aliança, como eu já falei a princípio, Deus havia desposado a nação de Israel e teve com Israel uma aliança de casamento, onde Deus era o esposo, Israel era a esposa, mas a nação de Israel prostituiu espiritualmente, se vendendo para outros deuses, para falsos deuses, para outros ídolos, querendo ser como os outros povos da terra. Ao invés de querer ser a nação cujo Deus é o Senhor, Israel quis ser igual às outras nações da terra em tudo. Por isso aquela aliança foi quebrada. Aí Deus enviou o seu Filho Jesus e veio a nova aliança. Na nova aliança, todos os crentes que existem no mundo, que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que se dizem evangélicos, eles não são aquela que Jesus chama de a minha igreja, no singular,
em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na antiga aliança, Deus se casou com toda a nação de Israel, e essa nação o traiu e prostituiu. Na nova aliança, Deus enviou Jesus para se casar somente com a igreja, que é a comunidade dos poucos escolhidos. Os muitos chamados são crentes, entre aspas, evangélicos, que superlotam igrejas por aí, mas eles também estão prostituídos, desviando-se do Senhor, crendo em falsas doutrinas, apresentando fogo estranho, falsos ritualismos, falsas unções, achando que vão para o céu, mas não tem conversão verdadeiramente legítima, não tem santificação. Os muitos chamados, Jesus não chama de minha igreja, e portanto Jesus não chama de minha noiva, Jesus não chama de minha esposa. A esposa de Jesus, na nova aliança, são os eleitos que perseverarão até o fim na sua santificação. Por isso, para a nova aliança, Deus nunca vai levantar nenhum profeta Oséias, mandando se casar com uma prostituta, para mostrar para o povo que o povo está prostituindo. Não, porque os muitos chamados vão estar sempre prostituindo, mas os poucos escolhidos, preste atenção, se você é um deles, se você é um dos tais, se você é um dos eleitos de Deus, você não é mais prostituto, você não é mais prostituta. Fora da eleição, todos são prostitutos e prostitutas. Todos fazem parte dessa terra que se prostituiu, desviando-se do Senhor. Deus nos salvou em Cristo Jesus. Deus realizou uma tão grande obra da salvação para sermos santos. Põe a mão sobre você e diga: Deus enviou Jesus para eu ser santo. Mulher santa, né? Diz para a pessoa do seu lado: Deus enviou Jesus para você ser santo. Levantem a mão direita como igreja, lá em casa também, digam isso. Deus enviou Jesus para que sejamos santos. Diga amém.